all the time. To see people changing and motivating people, including myself. Sometimes I have a little bit maniac about my health, and you're just like, John, chill out a little bit, and you'll be okay, you know. And you sometimes we get sick thinking about the sickness. We just pretty much like predict we go get I go get this, I go get diabetes, I have a heart problem because my family have this and that. But like you said, if you do your part, rest of it will be taken care. And some things sometimes could be inevitable, but if you do the best you can, I think with distress, I think helps a lot. Dr. Carlos, thank you to have us in the program, and thank you so much to be part of us. And we go speak in Portuguese and in English same time, because that people from Portuguese can understand as well. Dr. Carlos, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço essa oportunidade, essa honra de estar trabalhando na Art of Healing, estar trabalhando com um time tão voltado aí à busca de saúde, apoio para as pessoas. Eu acho que esse papel de ajudar tantas pessoas e, como foi dito, fazer diferença é pelo tipo de abordagem que eu acabo tendo, que é uma abordagem de entender o problema da pessoa e a pessoa no seu conjunto. E daí buscar as melhores soluções, porque quando a gente entende bem o que está acontecendo, a proposta de solução é mais prática, é mais realista e é mais transformadora. Well, one of the things he said, be realistic. If you know what's happening with you, I think the transformation comes from that perspective. Dr. Carlos, fala um pouquinho o que é asma em si, no seu ponto de vista, parte tanto como a parte fisiológica como a parte emocional, e como é que é a conexão nela? A asma é predominantemente uma resposta alérgica, no caso da parte respiratória, a parte principalmente dos brônquios, tá? E é uma das doenças em que é melhor conhecido o papel do fator emocional. É uma das primeiras doenças que foi profundamente estudada sobre o âmbito da medicina psicossomática, aquela que continua vendo o todo da pessoa. Se quiser traduzir. Yeah. What happened is one of the things about asthma is you have a lot of allergy reaction and get through your respiratory problems and bronchial area, and this is the one biggest factor for psychosomatic issues. A resposta alérgica geralmente é voltada ao ambiente, seja porque tem pó, ácaro, pólen, ou variações climáticas que, para a pessoa que reage alergicamente de forma intensa a esse estímulo que é agressivo ao pulmão, você vai ter o quadro, então, de asma, que se caracteriza por uma dificuldade respiratória, porque os brônquios e os bronquíolos, eles diminuem o seu calibre, com isso passando menos ar ali. Essa passagem de ar por um orifício menor, um calibre, um cano menor, forma aquele tradicional chiado. As pessoas, então, passam a ter essa falta de ar, e um pouco de tosse, desconforto, e essa intensidade de falta de ar pode ser de vários níveis. Exercício também acaba muitas vezes provocando esse processo. That's the answer of the L is pretty much like is asthma reaction. You have an allergy reaction, could be by environment, could be by dust, could be by pollen or chemical things around you, or even the climate as well. And this agent of your could be a dust, anything going to your bronchioles area, and that's why you go direct to your lungs, and that's why you feel sometimes wheezy things, and it can expectorate more, or things that your lung get affected
That's what's pretty much in the bronchus, and it could be even uh, go through because of the exercise as well, and they can Ah, trigger by exercise. e isso que eu estou comentando da relação emocional, né, não é uma opinião pura e simplesmente, é uma vivência pura e simplesmente minha. Existe uma infinidade de trabalhos, teses de doutorado, mestrados, né, que mostram toda uma relação com o fator emocional. Geralmente são situações em que a pessoa ficou contida, ficou fechada sobre um processo. That's the emotional pretty much emotion related to asthma and related to emotional. It's not just me thinking of myself that it is this correlation. Actually, have a thesis about it. People study about it. They have a proof that's pretty much is done studies very deep about it. And is this mean a lot emotionally? Is mean you being close to yourself inside that you're not able to open. And this is the things that we that's pretty much represent a lot of things about you. Uh, a grande relação, na grande parte das vezes, existe uma relação problemática lá na origem da vida da pessoa com a sua relação com a mãe. Uma relação em que a mãe ou não está tão presente, ou não oferece aquele amor que a criança precisa, ou essa criança se sente, esse bebê, desprotegido, tá? Ou, às vezes, o oposto disso, em situações em que há uma hiperproteção, uma proteção muito grande sobre essa criança. E tudo isso na vivência da criança. Não é que a mãe seja culpada, né? É uma relação ali que fica descompassada a emoção oferecida pela mãe, recebida pela criança, e esse desencontro faz com que a criança se sinta ou reforce a sua posição de insegurança, de fragilidade. Um, it's very interesting that the correlation you have directly with asthma is have a lot to do with a relationship a lot of times with your mother, how you being raised since your baby, like you being sometimes you don't feel the baby don't feel protected, or you be abandoned, or you feel out of it, or super protection there. This is the things is connected directly to your emotions part. Habitualmente, o perfil de uma pessoa asmática é de uma pessoa insegura, de uma pessoa que tem dificuldade de lidar com as situações em que ele tem que se apresentar, em que ele tem que se colocar, em situações em que, ao se sentir inseguro, ele se fecha, ele se contrai, e não só nos brônquios, mas na própria caixa torácica dele. Tá? E essa dificuldade de relacionamento faz com que a expressão, e através principalmente da fala, do ar, né? A nossa voz é ar com as cordas vocais e pulmão, toda a parte aérea se movimentando. Então, essa expressão do ar, tanto exalado como inalado, né, é que facilita todo esse processo alérgico se manifestar de forma tão intensa. One of the thing is the people has asthmatic symptoms is pretty much is and demonstrate and have this illness is a lot of most of the time those people are very insecure. They have a problem to confront things with difficulties, way to express, and how to you deal with your ways to you be just enclose yourself. And a lot of times your thoracic is being closed and you have a hard time to express your feelings or to say things, or even your throat is not being able to
vocalize things that you need. São pessoas que têm habitualmente uma intensidade do sentimento medo muito aflorada, ele manifestando isso ou não, tá? Então, se a gente não cuida da pessoa como um todo, se usa-se medicações apenas para provocar uma aliviar o broncoespasmo, né? Diminuir só o processo alérgico, sem tratar esse componente emocional, esse perfil que a pessoa traz, o sucesso da medicação, da terapêutica não vai acontecer. And one of the things is that the part that expand and your thoracic and other stuff, you need to treat as a whole person. It's not just the symptoms you're having. And because what happened, your bronchos is closed, you have a spasm there, and that's the pretty much the image, the performance you have is that you cannot open that, and that's what we need to treat as a whole person, emotionally and physiologically. Então, é uma doença que deixa claro para todos, eu espero que entendam isso, a importância sempre desse cuidado, dessa observação da pessoa como um todo, e não pura e simplesmente dos sintomas, né, ou o nome de uma doença. A gente trata pessoas que apresentam distúrbios, e não pura e simplesmente os distúrbios que existem na vida de uma pessoa. And that's very important that we emphasize that we treat the person as a whole person, not just the symptom itself. Whatever disturbing you, whatever you have, your congestion, anything like that, but not that only that. We just treat why is you have this illness or these issues. Dr. Carlos, muito obrigado. Eu acho que teve bastante informações aí. Quem quiser, na realidade, ele está atendendo aqui conosco, aqui no Art of Feeling, e está sendo muito bom. Eu agradeço por tomar o seu tempo. Ainda ele trata no Brasil. Se vocês estão escutando no Brasil, vocês podem mandar aqui para a gente, que eu já mando direto uma conexão com o Dr. Carlos, que ele também está atendendo por Zoom no Brasil, ou por WhatsApp. E também aqui, se vocês quiserem vir aqui na clínica, se você estiver em Atlanta, nós podemos tratar você também daqui. Dr. Carlos, thank you so much for taking your time. This is a brief, but we want to do more and more. And I appreciate that that you have your time to spend here. If you want to, anybody have in Brazil can contact direct over here on Facebook, and I can give his information, or here in Atlanta, in Art of Healing, we're able to see over here. Dr. Carlos, pode me dar últimas palavras aí? Reforçando o que você disse sobre o atendimento online, ele não está só disponível para as pessoas que estão em qualquer canto do Brasil, né? Ele está disponível, na verdade, para as pessoas que nos queiram procurar e que estejam em qualquer canto, ou dos Estados Unidos, ou do mundo, né? Porque essa abordagem que eu tenho permite isso, que a consulta online seja resolutiva e, graças à tecnologia atualmente, a gente tem condições, então, de dar essa amplitude de cobertura a todos. He said this is not limited, this Zoom or FaceTime or anything like that. It's not just limited to Brazil, but anywhere in the world, he actually see patients too. Mais uma coisa, Dr. Carlos, só para informar para vocês que hoje de manhã, eu não entrei em detalhes, mas gostaria de falar para vocês que essa corredora de Olimpíadas, ela é corredora de distância curta. Ela ligou para mim agradecendo o Dr. Carlos pelo trabalho, porque, na realidade, quando ela veio, os médicos falaram que ela precisava fazer cirurgia. Eu não vou entrar em detalhes, porque não quero que as pessoas saibam quem é a pessoa, mas o Dr. Carlos falou, então deixa eu olhar para você o que está acontecendo. Ele falou assim, não é isso. Esse problema é um problema pélvico. Isso não tem nada a